Vem pra cá, Maui! Valeu, Silvião! Perdemos recentemente ele, né? O homem do baú, o homem do SBT, o homem do Show do Milhão, o homem do programa Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. Existem alguns personagens que a gente acha que são até invencíveis ou imortais, como é o caso de Silvio Santos, e talvez o legado dele até dure por muito tempo, mas este vídeo é sim uma reflexão sobre os ícones e o que eles representam para cada geração. Começando agora então por Silvio Santos, né, que nos deixou recentemente, agora no dia 17 de agosto, sabadão, pela madrugada. E sei lá, acho que não tem ninguém que nasceu pelo menos até ali o ano 2000 que não tentou uma vez na vida fazer uma imitação ridícula de Silvio Santos como essa que eu fiz no começo do vídeo, por exemplo. E isso é muito simbólico, né? Um senhor que morreu aos 93 anos ainda em atividade, tendo relevância por gerações e gerações e gerações, fazendo parte talvez da história da televisão no Brasil e, por que não dizer, da comunicação de maneira geral no Brasil, o que me levou inclusive a ter esse tipo de epifania, esse tipo de reflexão, como por exemplo a minha camiseta que diz sobre MTV Music Television, ou pelo menos a MTV Brasil, durou ali do começo dos anos 90 até 2013, e poxa, que época dourada, né? Que memórias deliciosas tenho eu a respeito do Disque MTV, ou das descobertas, ou de, sei lá, imagina eu com 12 anos assistindo o videoclipe da Britney Spears assim, né? Oh, yeah! Ou sei lá, da Cristina Aguilera. Não que a música me agradasse, mas deu pra entender? A música pop, né? E achávamos que naquela época a coisa era muito sexualizada. Também é isso, também tem essa coisa de uma geração pra outra. A gente sempre acha que no nosso tempo as coisas eram diferentes ou mais adequadas. Não é bem assim, não é assim. E ainda falando sobre essa época, eu me lembro de assistir, além da Britney Spears, sei lá, bandas que eram o começo de movimentos que depois cresceram, como o emocore. Nós tínhamos lá o Simple Plan, o Rubastank, cantando músicas que falavam mais sobre essa coisa introspectiva, que depois acabaria virando o emo que a gente trouxe pro Brasil com NX0, Fresno e bandas que até hoje estão aí fazendo turnês de revival e se juntando novamente, a galera louca, porque nessa época que era legal. E não, cara, as épocas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Mais um exemplo que eu posso citar aí da minha adolescência. Quando eu era adolescente barra jovem, essa parte da vida que é um tanto tenebrosa, onde a gente só faz cagada, o jovem tem problemas. E não é só hoje, o jovem sempre teve e sempre terá e sempre será um problema. Calma, calma. Mas existiam, por exemplo, bandas nessa época, e falo bandas, mas podemos falar por ícones, né? Por exemplo, Jô Soares, quando eu era uma criança, jovem, adulto, era o cara mais lembrado por ter o seu talk show, por ser um humorista que durou muito tempo, que tinha desde o Viva o Gordo lá atrás, e as reprises nos traziam conteúdos que ele gravou durante a vida, e era tudo muito inteligente, muito legal. O Jô Soares já nos deixou há algum tempo, e agora foi o Silvio, e talvez a memória, ou esses ícones, eles vão ficando lá pra trás na história, assim como atores fantásticos, ou a gente pode falar dos Mamonas Assassinas que existiram ali nos anos 90, que foram meteoricamente pro sucesso e depois o acidente trágico. Aí tem uma outra coisa que atravessa gerações meio por uma maluquice, pode ser por essa nostalgia, como eu falei, do emo, mas pode ser, por exemplo, quando eu tinha lá meus 20 anos, vai perto daí, existia uma banda chamada Audioslave, que era a fusão do Chris Cornell, que era o vocalista do Soundgarden, uma banda do começo dos anos 90, do movimento grunge, com a cozinha, ou seja, a parte instrumental do Rage Against the Machine. Eles se fundiram para formar o Audioslave, que era um produto novo, mas de ícones da geração anterior. Minhas irmãs, por exemplo, que eram dessa geração anterior, até um pouquinho antes ali, já dos anos 80, pegando aquele boom do rock brasileiro, me traziam informações e coisas a respeito de uma época, uma cultura que eu necessariamente não vivi, mas que eu experimentava pelos depoimentos ou pelas festas onde eu ia com elas e todo mundo entrava naquela mesma energia, naquela mesma sintonia. Posso dar um exemplo disso? A minha banda preferida da vida
vida são os Titãs, que se reuniram agora com a sua formação original. Eu cheguei em 2 shows e queria ter ido até em mais do que isso. Esse tipo de coisa, esse tipo de pertencimento acaba sendo uma coisa muito interessante, porque as épocas acabam sendo moldadas ou ditas ou embaladas por esse tipo de pessoa, esse tipo de personagem, esse tipo de ícone. Podemos falar então, já que eu citei o Jô Soares nos programas de humor, mas o Caceta e Planeta que veio depois, ou mesmo Porta dos Fundos que veio depois. Mas é até meio maluco pensar que pra galera de hoje o Porta dos Fundos já é uma coisa antiga, mas pra galera da minha idade, é talvez da geração, ou talvez pra galera mais velha, o Porta dos Fundos já era o que há de mais moderno. E aí apareceu o Diogo Defante, sei lá quem vai ser o próximo. Dá pra entender o quanto isso é dinâmico, é maluco, mas isso também diz muito sobre o que a gente é, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente vai depois, uma hora na vida, pensar e lembrar, falando, pô, mas aquilo lá era legal. Ou, sei lá, olha o tipo de coisa que a gente fazia, eu gostava, que maluco, que maluco. As gerações, elas sempre tentam negar o que veio antes delas, e isso é um papo até talvez para um outro vídeo, como cada geração, por exemplo, nos anos 2000, a gente vestia todas aquelas roupas básicas, era tudo meio preto e branco, e aí depois a moda ali nos anos 2010, não sei o que, quis resgatar uma coisa meio setentista, do exagero, das cores, do Black Power, e agora a gente tá nesse lugar onde a gente não sabe direito o que vai ser, tudo isso é um pêndulo, mas podemos falar disso num outro vídeo. Inclusive a moda pode ser também um outro lugar onde a gente pinça essas coisas. E eu tô trazendo as minhas referências, e você que tá assistindo aí, se quiser trazer as suas, mas me lembro eu, quando eu tinha 18 anos, pouco menos, pouco mais, quem tinha um Nike Shox, aquele tênis com as molinhas aparentes, ou sei lá, os bonés da Von Dutch de caminhoneiros, ou depois, até quando apareceu o Nextel, parecia uma coisa ultra descolada, você ter um radinho. Cara, isso hoje parece uma coisa da idade da pedra. Mas sei lá, talvez a gente possa estar vivendo alguma tecnologia, alguma coisa, ou alguma situação hoje, que depois, passados aí há 20 anos, 10 anos, ou 5 anos, sabe lá, a roda da história nos dirá, pode ser algo que falar assim, nossa, a gente achou que isso era moderno e era... Portanto, fica aqui a reflexão, a conclusão para este vídeo, que eu até vou citar uma frase de um poeta tropicalista lá dos anos 60, Torquato Neto, para vocês verem como a coisa é dinâmica. A gente cita uma coisa lá de trás para falar de uma coisa lá da frente, mas a frase é maravilhosa, já tem mais de uma música, inclusive, feita a respeito desse poema, que chama-se Daqui Pra Lá, De Lá Pra Cá, alguma coisa assim, e a frase é, o futuro é hoje, e cabe na mão. Portanto, lá vou eu fazer um pouco de futuro usando um pouco do passado agora no presente. Acertou. Fica um beijo aqui pra vocês. Comenta aí qual é a sua nostalgia, quem é o maior ícone da sua época, da sua vida, ou quais são, porque isso é gostoso demais de falar, não é não? Beijo, até a próxima, eu fui.